imagens da menina entrando. Ela entrou prédio, duas vezes, né? foi uma falha grande da segurança, isso vai ser tudo mudado, obviamente. O porteiro viu uma menina, aliás, tanto o capitão Derrite quanto o delegado Paulo podem falar dessas quadrilhas de adolescentes que agem. Ela bem arrumada, bonitinha, jovem, e fez só um adeuzinho para o porteiro e foi liberada e depois voltou para a rua. É complicado, é difícil. E se a gente olhar as imagens do que aconteceu comigo, né? Você olha para a menina, né? Olha lá para o ladrãozinho, tadinhos, né? Dois adolescentes profissionais, sabiam como arrombar uma porta, desligaram, né, o meu Wi-Fi para as câmeras instaladas não funcionarem, né? Procuraram cofre retirando espelhos de tomadas, profissionais. O menino descartou o celular dele pela janela quando eu cheguei ao meu apartamento. Esse celular já foi apreendido, está sendo investigado. Quer dizer, não são crianças, não são adolescentes, são bandidos prontos para atuar. Amanda. Eu queria até retomar esse seu caso, Lacombe, para perguntar tanto ao deputado como ao vereador, o que acontece a partir de agora, no caso do Lacombe em particular, por exemplo, era um menino de 18 anos, 18 né, anos. Lacombe, que já tinha passado... Como menor, 4 passagens pela Fundação Casa, todas por furto qualificado. Pela Fundação Casa, a menina de 14 anos, que também tinha acabado de sair da Fundação Casa na quinta-feira anterior. E agora? E eles foram soltos, eles foram presos ali em flagrante. Vocês estão acompanhando as imagens da menina entrando. Ela entrou prédio, duas vezes, né? foi uma falha grande da segurança, isso vai ser tudo mudado, obviamente. O porteiro viu uma menina, aliás, tanto o capitão Derrite quanto o delegado Paulo podem falar dessas quadrilhas de adolescentes que agem. Ela bem arrumada, bonitinha, jovem, e fez só um adeuzinho para o porteiro e foi liberada. Depois voltou para a rua, 9 minutos depois, com o comparsa, e a porta foi aberta de novo. Desculpa, quer dizer, ela e o comparsa entraram pela porta depois. Pela porta. Ela roda 9 minutos por dentro do condomínio, sai, né? As imagens estão sendo todas coletadas, analisadas, ela sai 9 minutos depois e volta com o menino e a entrada é franqueada de novo. E o Lacombe não estava em casa, né? Você tinha saído de casa, você tinha saído para almoçar. O que acontece? Por que eles foram presos em flagrante, em seguida liberados e como esse inquérito avança daqui para frente? Vamos começar pelo deputado? Vamos começar pelo deputado, que ainda não falou. Deputado, por favor. Bom dia, deputado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda a respeito desse caso do Lacombe e tantos outros, né? Quais são os personagens envolvidos nesse problema da impunidade e da criminalidade no Brasil? Nós temos aí a vítima, representada pelo Lacombe, os criminosos, que para mim não são meninos, com todo respeito aí, para mim não são meninos, são criminosos, são vagabundos, a legislação, que é muito fraca, poder judiciário e os policiais. Então vamos analisar esses 5 personagens aí. O nosso ordenamento jurídico, ele só tem olhos, só protege o criminoso. Fala-se muito em ressocialização, fala-se muito em réu primário. Existe um princípio, indúbio pro réu. E as leis, obviamente, são muito fracas. E o Poder Judiciário, que tem um poder subjetivo de interpretá-las, acaba afrouxando ainda mais aquilo que já é frouxo. Dentro desse contexto aí, nós temos os policiais, que eles não têm a sensação de enxugar gelo, eles têm a certeza absoluta. E isso gera um descontentamento com a própria profissão. Diga, vocês não fazem ideia. O Palumbo falou do caso dele aí, e o que me motivou também a entrar na vida política foi exatamente isso, tentar mudar esse cenário. Aqui em Brasília, teve um cara que foi preso pela 19ª vez pela Polícia Militar esse ano. Todos os casos eram furtos. E o que a legislação enxerga? O que a nossa lei fala? Que os crimes que são punidos em até 4 anos de reclusão, ele responde imediatamente em liberdade. De 4 a 8 anos, ele pode responder no regime semiaberto. Eu estou falando nos casos onde o criminoso é preso ou nos casos que são muito poucos, tá? Os casos onde o criminoso é preso no Brasil são irrelevantes da quantidade de crimes que acontecem. Se a gente comparar os que ele realmente... os presos, ele é uma parcela muito pequena.
Quando eles são presos ou quando são presos frutos de uma investigação, a legislação favorece. E aqueles, onde que ele passa a ser, cumprir a prisão em regime fechado, que faz parte da pergunta da Amanda? Nos delitos que são punidos com mais de 8 anos de reclusão. Então, teria que ter atirado em alguém. E aí, quando tem um menor, é pior ainda, porque para o adolescente infrator, que é um criminoso, mas é assim que é o termo utilizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, não existe a reincidência criminal. Então, se ele cometer 30 vezes um delito, ele vai ser sempre considerado, caso tenha menos de 18 anos de idade, sempre considerado um réu primário. E aí tem inúmeras proposituras legislativas aqui. A mais recente é a PEC 115, que está parada no Senado Federal, que é a PEC da maioridade penal. Foi aprovada na Câmara por unanimidade, depois de uma longa discussão e depois de muitos deputados defensores de vagabundos aqui, de criminosos, terem lutado contra, mas está parada lá no Senado Federal. Esse tema, ele tramita desde 93 aqui no Congresso. Então, de todos esses personagens aqui, ó, quem são de fato os prejudicados? A vítima, óbvio, e os policiais. E vale lembrar também, eu queria até que o Constantino comentasse, por que no Brasil o crime compensa para o criminoso? Por uma série de fatores. Por que nos Estados Unidos isso não acontece? Porque lá adotou-se, o Constantino pode até falar da teoria das janelas quebradas, quando você pune um pequeno delito, você evita que outro maior aconteça. No Brasil, não. Encara, não, mas ele só furtou um celular, mas ele só entrou na casa do Lacombe e ninguém olha para a vítima. Só pensam em passar a mão na cabeça do criminoso. Se o Constantino quiser falar, o delegado, Constantino, é porque a gente abre mão, a nossa legislação, parece, ela abre mão do caráter punitivo. Não tem punição. É algo inacreditável. Constantino, depois o delegado fala. Constantino, já que foi puxada aí a sua palavra. Não, exatamente isso, né? Ia ser minha primeira pergunta, Lacombe, porque eu queria exatamente ter uma avaliação dos dois especialistas do que aconteceria caso você tivesse reagido com um pouco mais ali até de fígado, né? Você manteve a calma e se, por exemplo, tivesse feito alguma coisa com eles fisicamente, porque na compreensão da imensa maioria dos americanos, você está no total direito de legítima defesa. Invadiu a tua casa, é o teu castelo, a sua propriedade, já está se colocando numa condição de risco para você reagir. Isso que o deputado Derrite traz é muito importante, porque começou lá com o Rudy Giuliani em Nova York, né, na década de 80, que estava num clima de anomia, e ele percebeu isso, era preciso cuidar dos metrôs e tudo, porque o pichador passava uma impressão já de janela quebrada de falta de lei, né, de selva, de lei da selva. E aí ele começou a agir nos crimes pequenos, porque se você percebe que o crime pequeno não é punido, isso é obviamente um convite ao crime maior. É o mecanismo de incentivos. É tudo baseado também no Prêmio Nobel de Economia Gary Becker, da Escola de Chicago, que falou que é uma decisão racional ir para o crime. E aí eu queria trazer exatamente isso para os dois também, né? O rapaz aí, que eu também não chamo de menino, não, é um vagabundo criminoso, tem muita gente passando por dificuldade na idade dele, tem cada um sua história triste de família e está correndo atrás, está estudando, está tentando ser alguém decente na vida. Ele escolheu o crime. Ele escolheu, se o mecanismo de incentivos disser a ele que está tudo bem, que ele é um pobrezinho, né, ele vai continuar nesse caminho. A única forma de freá-lo é realmente mostrar que vai ter um custo muito alto para esse tipo de decisão, que é uma decisão que coloca em risco sua família, que gera um grau de desconforto, a ponto, Lacombe, de eu sempre ter dito que se invadissem minha casa eu ia embora do país. Acabei indo embora por outros motivos, que tem mais a ver com Dilma. Mas a verdade é que isso é o lugar onde você chega e precisa se sentir confortável, seguro. Nos Estados Unidos, para responder ao Derrite, é perfeitamente compreensível de que os pequenos delitos devem ser punidos de forma exemplar para que não fique exatamente impune. Tem mudado, viu, Derrite? Tem mudado, porque aqui tem a turma do Defund the Police, nós vimos aí o Oscar com discursos demonizando o policial, e cada vez mais servidor nessa função entrega, né, o seu badge, sua arma e seu distintivo, né, entrega e abandona a profissão porque não aguenta mais ficar também trabalhando nessas condições de enxugar gelo ou de demonização da própria população. O delegado quer fazer um comentário?
É exatamente isso. Na minha opinião, não existe crime pequeno. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Vamos se colocar no lugar de uma pessoa humilde, que vai trabalhar numa casa de família, acorda 4 horas da manhã, fica no ponto de ônibus, aí vem um criminoso e leva o celular. É crime pequeno? Não é. Não é porque aquela pessoa trabalhou, ela fez um carnê de até 1 ano para pagar o celular. Lá tem todas as fotos da família, tem toda a história de vida dela lá, ela está pagando. É crime pequeno? É lógico que não é crime pequeno. Isso é crime. E o bandido, ele não teme a lei. Ele não teme a lei. Ele teme o próprio crime. Ele teme cometer alguns tipos de delitos que não são tolerados pela criminalidade. Estupro, mexer com a mulher de outra pessoa ali no bairro, cometer pequenos furtos ali no bairro, isso ele teme. Mas a legislação penal e processual penal brasileira, você pode ter certeza que o bandido não teme, porque ele não fica preso. Num caso desse, de um assalto de uma mulher, ele não vai, de uma senhora, não vai ficar preso. Muito provavelmente, apesar de ser roubo, ele sairá pela porta da frente. E agora, com a pandemia, está se dando desculpa para tudo. Tudo é motivo para soltar. Soltaram até líder de facção criminosa nesse país, com medo ou com receio deles pegarem o coronavírus. Eu fui escrachado na minha rede social logo no começo da pandemia, porque eu me insurgi contra esse absurdo de se soltar preso. Principalmente naquela época, que estavam gritando muito, fique em casa, a casa do bandido é a cadeia. Por quê? Soltar. Mas eu apanhei demais. Recentemente, agora no final do ano, eu efetuei a prisão de um assaltante que roubou uma menina na porta perto da minha casa, ela me reconheceu, pediu socorro, eu coloquei ela no meu carro e fiz umas diligências e consegui prender sozinho. Eu coloquei o cara no chão, com a cara no chão e o pé em cima, porque eu estava sozinho, eu não tinha apoio de ninguém, puxei ele para a parede. E aí postaram uma foto dizendo, olha, você não deveria tratar ele assim, colocar o bandido no chão, pelo amor de Deus. Eu pensei na vítima, que poderia ter sido a minha irmã, a minha mãe, a minha filha. O que eles queriam que eu fizesse? Que eu desse um chá para o bandido, um suco? Vai chegar a esse ponto, daqui a pouco a polícia vai pedir desculpa por abordar. A polícia vai falar, olha, me desculpe, eu estou aqui, eu tenho que te prender. Não, não dá para fazer isso. É muito mimimi, é muita gente defendendo o bandido, é muita gente defendendo o criminoso. Eu tenho certeza, Lacombe, que você está revoltado com a situação de ter efetuado essa prisão e o cara está na rua. E muito provavelmente, Lacombe, eu não vou me espantar se você vê ele no seu bairro, passeando ali tranquilamente. Isso é uma afronta à sociedade. Sabe o que vai acontecer, Amanda? Ele vai responder o inquérito, ele não foi preso e muito provavelmente vai continuar em liberdade, não vai ficar preso. Aí são as imagens do circuito interno do meu condomínio, os meninos já entrando no elevador de serviço, né, e indo... Eles circularam, parece... O delegado Palum estava me explicando ontem qual é o modus operandi normalmente, né? Eles vão normalmente à cobertura, né, porque teoricamente é onde estão as pessoas com mais dinheiro, e eles vêm descendo os andares à medida que eles tentam ouvir se há barulho no apartamento. Quando não ouvem nada, tocam campainha, se ninguém vem atender, eles tentam arrombar, e aí já é a cena interna, né, no meu apartamento, eu já dominando o ladrão e a menina ali ao lado, e eu conversei, por que a gente está fazendo esse programa? Eu poderia ter me preservado, meu apartamento eu acabei de me mudar, vocês percebem que ele não tem nem todas as mobílias ainda, que não chegaram, então o apartamento eu acabei de me mudar, mudei em dezembro, está tudo ainda meio improvisadamente. E por que a gente resolveu trazer esse assunto? Eu poderia ter me preservado, ter mantido o segredo, essa história não vazou em momento nenhum, mas eu conversei muito com policiais amigos meus, delegado Palumbo, capitão Derrite, coronel Nunes, comandante do BOP do Rio de Janeiro, e todos me disseram, não, eu acho que você deve sim falar sobre esse assunto para que a gente incentive essa discussão sobre essa legislação pró-bandidos. E o coronel Nunes, comandante do BOP do Rio de Janeiro, Batalhão de Operações Especiais, ele me resumiu bem o que o delegado Palumbo falava, aí a saída já deles algemados. O preso não teme a pena, ele teme ter que cumprir a pena. Como no Brasil quase ninguém cumpre pena, Silvio, está tranquilo.